Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast. Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã. Tem muito convidado, muita gente legal aí que a gente já gravou esse tempo de mesa. E eu queria te pedir algo já de início. Curte aqui, cara, deixa seu comentário. Durante esse papo, deixa seu comentário aqui. Também se inscreve no canal se você não é inscrito. Quando você faz isso, o YouTube entende que é algo relevante e começa a divulgar mais. E se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. Tem a loja do Jesuscope, vários livros que vão abençoar você. E também a gente tem uma plataforma de curso, é o Na Mesa Jesuscope, onde você vai sentar à mesa com grandes homens e mulheres de Deus e aprender muito. Vou deixar os links aqui na descrição se você tiver interesse. Vamos embora, podcast de hoje. Meu amigo, JB Carvalho. E aí, como é que você está? Tudo bem? Que alegria estar aqui. Obrigado, viu? Uma correria aí. Privilégio. Correndo. Então ontem você inaugurou a Comunidade das Nações São Caetano. São Caetano. Muito bom. Dormi tão um pouquinho, depois fui falar num evento de alta performance, né? Com o Pinheiro Tavalazzi, Nitro 10X. Que legal. Aí corri de lá, almocei com um amigo que eu estava marcado e corri para cá. Muito bom. E daqui? Vai para onde? Aeroporto. Brasília. Amanhã eu falo 2 vezes. Muito bom. Eu falei de Santo André, vamos gravar aqui, depois eu vou em Águas de Lindóia ministrar o evento lá. E amanhã, 2 cultos aqui. Vai ser muito bom. Incrível. Estou muito feliz de você estar aqui, porque eu não sei se... Acho que eu já te falei uma vez, mas foi uma visita sua aqui em Bragança que Deus startou uma grande mudança na minha vida. Foi algo muito simples. Você veio ministrar na igreja aqui, meu pai, nem lembro que ano, talvez 6, 7 anos atrás, uma segunda-feira. E eu não fui no culto, tive um dia corrido, não fui naquele culto. E aí quando eram assim umas 10h30 da noite, 10 horas, me veio assim, eu estava deitado na cama e me veio, você precisa ir lá conversar com o JB. Eu falei pra minha esposa, falei, cara, tem algo me falando que eu tenho que ir lá. Aí coloquei a roupa, fui para a igreja e já tinha ido embora. E aí, olha, eles foram pro restaurante. Aí eu fui pro restaurante. Aí vocês já estavam lá no meio da janta, eu sentei. E aí você começou a falar, você estava conversando e você me falou um nome. Falou Vishal Magawad. Você precisa ler, você precisa conhecer ele e tal, você me falou. Indiano, né? Indiano. E aí eu lembro que eu voltei para casa naquela noite e digitei Vishal Magawad. Tinha uma pregação no YouTube na época. Em inglês. 30 minutos, cara. Em 30 minutos ele desfez muita coisa na minha cabeça e refez. Sabe quando Deus abre uma porta, assim? Ele falou assim que... Ele estava falando sobre os milagres de Jesus e ele começa a falar sobre o tanque de Betesda. Né? E ele fala assim, qual era o problema daquele homem? Ele pergunta para... Parece mais uma mesquita que uma igreja, assim, onde ele estava. Assim. Qual era o problema daquele homem? E aí o pessoal fala assim, paralisia e tal. E não, porque para paralisia Deus tinha dado uma solução, o tanque. Né? Se é verdade ou não, de fato alguém era curado ali, está há 38 anos lá. Qual é o problema desse homem? Aí ele fala assim, o problema desse homem é que ele estava num sistema paralítico. Incrível. Que não sabe fazer uma fila. Quem chegou a 38 anos não chegou a vez dele, porque provavelmente alguém mais influente com seus filhos ia antes e tal. Ele falou, Jesus não estava curando só aquele homem, ele estava curando uma nação que era paralítica. Qual é o problema daquele cego? É que ele estava numa nação cega. E ele começou a mostrar que pelas suas feridas nós seremos curados. Era ele curando nações. E cara, aquilo fez assim na minha cabeça. E quando eu achava de um Jesus que cura dor de cabeça, ele começou a me mostrar um Jesus que cura uma nação. Né? E isso foi muito importante para mim. Não sei nem se você sabia disso, mas foi aquela mesa, aquela conversa. O Vishal é uma das mentes mais brilhantes da cristandade na Índia e ele deixa muitos insights que eu mesmo fui visitado por uma compreensão mais profunda sobre alguns temas. E eu até publiquei 2 livros dele pela minha editora e ele esteve com a gente agora, recente, há 2 semanas atrás. E é incrível porque a mensagem dele é justamente sobre essa redenção cultural. É mais do que uma redenção de uma pessoa, é a redenção de uma cultura, de uma nação e da terra. A terra sendo visitada pela a cura das nações, que está lá em Apocalipse.
E esse é um grande ponto da nossa mensagem, essa ideia de que nós somos o sal da terra e não do céu, a luz do mundo e não a luz da igreja. O que eu percebi, da vez que eu fui lá na Comunidade das Ações e do que eu tenho ouvido esse tempo que a gente tem tido juntos, é que você está se propondo, junto com a comunidade, a discipular pessoas para a nação. Né? Eu percebi que a gente se tornou muito bom em formar líderes para a igreja, mas você tem formado líderes para a nação, né? Como o evento que você acabou de ver. Né? Nós, por vezes, temos essa coisa pastoral que é correta. O pastoral serve para proteger, cuidar, alimentar pessoas. Agora nós precisamos equipar os santos para o serviço. Ele deu um para os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que não sejamos mais como meninos agitados. E o ponto é que a igreja, por vezes, se fechou num gueto e ela não influenciou lá fora. Eu disse agora há pouco que o evangelho que não transforma a sociedade é um falso evangelho. Colocaram água no vinho, misturaram a mensagem. No mínimo, é um evangelho incompleto. Eu tenho perguntado qual é a nossa missão. Se é dar comida para os enfermos, para os doentes, é curar os enfermos, é sinais e prodígios. A nossa missão é desenvolver pessoas, a nossa missão é salvar algumas poucas pessoas, a nossa missão é ir para o céu. Jesus nos chamou para discipular as nações, batizando-os. E o batismo ali é um batismo em valores. E nós vimos isso na Holanda com a confissão de... na verdade, a Holanda foi Heidelberg, foi o catecismo de Heidelberg. A confissão de Westminster nós temos lá na Inglaterra. Nós temos a Augsburgo, a gente tem uma nação como os Estados Unidos sendo educados a partir da versão King James. Nós temos Lutero, que falava de uma igreja, uma escola em cada igreja, né, em cada capela. Então nós temos o ensino universal, nós temos a reforma protestante que sistematizou a educação e que sistematizou de uma forma cristã com princípios. Os princípios do evangelho foram esmiuçados no sistema educacional. E por que até outro dia desse, ser honesto, era uma coisa muito viável e pacífica na Europa, né, onde você tinha ali um transporte público sem catraca, onde você podia entrar numa fazenda e você pesar o seu alimento e você sair dali com o seu troco e deixando o dinheiro, porque confiança é uma moeda. Isso foi ensinado na base de um continente, quando todos os bárbaros começaram a se render ao carpinteiro de Nazaré. E nós redimimos nações se dobraram ao evangelho. Hoje nós pregamos um evangelho que não muda os índices de criminalidade. Parece que os cristãos eles não abraçaram uma visão completa do evangelho. Eles pregam uma parte importante do evangelho, mas não pregam todo o conselho de Deus. Nós temos o evangelho eterno, o evangelho da graça e o evangelho do reino de Deus. E nós precisamos entender um pouco mais do evangelho dentro dos evangelhos, como diz o N.T. Wright. E você não acredita que esse suprimir, né, esse sonegar dessa parte do evangelho, que provavelmente é mais esse evangelho do reino, né, que tem a ver com um espírito de orfandade, uma mentalidade escravo que paira sobre a nossa nação e que tem esse sofisma em nós de tipo, a gente não vai conseguir, isso é grande demais, isso aí, a gente é muito fraco, a gente é muito pequeno, a gente, né, precisa vir um americano para fazer isso, precisa vir um inglês para fazer isso, a gente não vai conseguir fazer isso. É o complexo de vira-lata. Isso. Nelson Rodrigues, ele era um cronista que depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950, ele disse que o brasileiro ele celebra muito o que é importado, o que é de fora, o que é dos outros, e pouco tem respeito a si mesmo. Ele disse que o Uruguai venceu porque ele chutou os brasileiros em pleno Maracanã e intimidou o Brasil, e venceu porque o Brasil realmente ficou acuado, a equipe, a seleção brasileira. Daí vem essa situação de a gente se achar inferior, e isso realmente faz com que a gente seja incapaz de modificar
atmosfera, de moldar, de modelar nosso ambiente. Entenda que Ló, ele não pôde fazer nada em Sodoma, porque ele ficou oprimido pelo que viu. Ele não foi capaz de dar um novo status, de transformar sua realidade. Tampouco ele se conformou, mas ele foi incapaz de dar o ambiente uma outra forma. E nós somos arquitetos culturais. O chamado da igreja é criar uma realidade diferente daquela que nós chamamos de status quo. E isso em 7 esferas principais que nós definimos como 7 montanhas, ou dizia Abraham Kuyper, né, a soberania das esferas. Nós chamamos de economia, governo, artes, entretenimento, educação, mídia, família e religião. Se a gente for capaz de discipular essas áreas, nós temos uma estratégia para discipular as nações, para transformar o mundo. Porque hoje o que acontece? A educação foi sequestrada pelo marxismo. É Marx e outra coisa. O sistema midíaco aderiu ao cinismo de que não existe verdade, somente narrativas. Então, não é a notícia, é o que eu conto a partir da notícia. Nós temos um governo que se corrompeu, que se vendeu. O governo serve para fazer justiça. O que o governo faz? Injustiça. Não é? Nós temos uma economia que se tornou gananciosa, avarenta. A economia deveria servir para ser generosa, para abençoar, para suprir, para prover. E o que nós temos são empresários que fazem qualquer coisa por mais alguns centavos de lucros. Grandes corporações, os metacapitalistas, que querem simplesmente carteirizar o mercado e destruir a concorrência. Eles não querem mais livre mercado, eles querem simplesmente ser donos do mercado. Então nós temos uma família que não ama, não abraça, não beija, rejeita. A função da família é ensinar amor. E nós temos uma religião que, ao invés de transcender, de nos mostrar além da superfície, nos enviesou em perspectivas pequenas da realidade. Então, essa estratégia das 7 montanhas foi a que eu encontrei até hoje, a melhor maneira de você conseguir fazer com que o sacrifício do cordeiro receba a sua recompensa. E você trabalha de forma extremamente intencional, no sentido de trabalhar para levantar e discipular pessoas em todas as esferas? Essa é a ideia. É ser igreja fora das 4 paredes. A gente pastoreia, a gente cuida, a gente alimenta o rebanho. Mas a igreja não pode ser simplesmente um prédio. Ela está ali nos palácios, ela está ali no comércio, no shopping, ela está ali na rua. E a igreja tem que chegar nesses lugares. E ela não pode ser simplesmente uma subcultura, com um linguajar próprio, com um idioma particular. E as pessoas, Jesus disse que se o sal perder o seu sabor, ele vai ser pisado pelos homens. E é assim nós temos sido no Brasil. Nós não temos muitas opções hoje de escolher algumas coisas, porque nós estamos sendo dominados pelo espinheiro, a propósito, há 500 anos. E lá, como é que você trabalha assim, de forma, vamos dizer assim, um pouco mais pragmática, assim, né? Tipo, quando você pega esses jovens, esses homens, essas mulheres que aceitaram a Cristo, estão começando a caminhar com vocês, o que rola no discipulado para que isso seja ativado? Nós comissionamos pessoas, nós enviamos os jovens para as faculdades e dizemos a eles para serem missionários. Nós enviamos políticos para o governo para ser missionários, enviamos empresários para ganhar dinheiro para ser missionários. Eles vão usar a plataforma deles para o evangelho. Entenda que menos de 10% vão servir a igreja local. Ok. E o que faz com esses 95% de pessoas? O que eles estão fazendo? Já que eles não têm um ministério local dentro da igreja, o ministério deles é a profissão. Isso é totalmente reforma. A reforma dizia, os reformadores diziam, trabalhar é adorar, é o sacerdócio universal de todos os santos. Sua profissão é o seu sacerdócio, portanto, sua missão. E você tem que usar a plataforma do seu trabalho para que o evangelho seja manifesto, seja pregado. Eu fui muito impactado numa viagem que eu fiz junto com a Val para Genebra, e o pastor Abraão lá
em Genebra, ele nos fez um tour para falar sobre Calvino, né? E eu conhecia Calvino na sua soteriologia, né? Na sua teologia. Mas ele falou, cara, a grande marca de Calvino é uma reforma social, né? E ele começou a mostrar a primeira escola pública, né, que ele fundou ali, a primeira faculdade pública e toda a reforma social que houve na Suíça. É uma coisa assim, assustadora de você olhar, e era nessa mentalidade, né? Genebra é a capital da Europa, né? Nós temos ali 36 organizações internacionais, inclusive a ONU. E Genebra tem esse aspecto de ser a Jerusalém do século XVI. Se Éfeso era o farol, né, por meio de Éfeso, a partir da escola de Tirano, o evangelho se ouviu na Ásia Menor inteira, Genebra exerceu esse papel no século XVI. E não era um evangeliquez, um evangelho simplesmente fechado, bitolado e enviesado. Era uma mensagem que atingia o governo. Né? Você tem ali o Bastion, que é o Muro da Reforma, com o Teodoro de Beza, com o Calvino, com o John Knox e com o Guilherme Farel, né, que foi agora depredado, né? Fizeram ali algumas... pintaram de arco-íris, né? Fizeram uma coisa horrível lá. Mas você tem ali uma cidade com uma influência incrível, né, no mundo. Eu estava ali, de frente à igreja de Calvino, que é a Catedral de Saint-Pierre. Uma vez nós tivemos um culto incrível lá dentro. Deus se manifestou de um jeito incomum, né? Todo mundo que estava ali parou de trabalhar. E as pessoas que estavam visitando não entenderam o que aconteceu e nós não sabíamos o que fazer. Eu gosto de perder o controle. É quando você não sabe o que fazer. Deus estava ali e assumiu o comando. Mas ali tem pilares, né? Logo na frente da igreja, era uma igreja católica, em 1536 a cidade aderiu à reforma, e era o pior lugar para se morar na Europa. Falavam que era o lixão da Europa. Era uma cidade onde os padres eram os cafetões da prostituição, onde violência, miséria era uma coisa que graçava. Até que Calvino passou por ali, era uma visita de um dia, que virou uma estação. E eles se juntaram e fizeram uma grande revolução a partir da cidade. Mas a reforma morreu. Uma geração depois, não tinha quem pegasse o bastão e levasse adiante. Não tinham, e muitos daqueles que se acham calvinistas hoje, que se afirmam calvinistas, não sabem muito bem o que é aspecto, né? que Calvino acreditava de fato, o que ele fez, né? Ele exerceu uma influência muito positiva dentro da perspectiva política, com todos os erros, né? A gente também teve a Inquisição protestante, né? Tem uma rua lá hoje, até hoje, Miguel Serveto, que foi o sujeito que foi também... fugiu da Inquisição Católica em Paris, fugindo dos católicos, caiu na mão dos protestantes e morreu. É verdade que Calvino tentou livrá-lo no final, mas não conseguiu. Mas o ponto de Genebra é uma questão muito interessante. Na frente da igreja tem aquelas colunas de mármore pentélico, aquela estrutura clássica, né? E existe uma estátua de Jeremias, o profeta, virando, com o rosto virado, chorando. A prefeitura colocou aquilo ali, os iluministas. A intenção era dizer que o profeta chorava por aquilo que a igreja se tornou. Ao invés de ser um templo do avivamento, Douglas, um templo da visitação do Espírito Santo, se tornou um templo da razão, um templo da reflexão teológica, aquela coisa fria, matemática, calculista, sem a transcendência, sem a capacidade de recorrer aos poderes do mundo vindouro, sendo um fim em si mesmo. E foi muito marcante para a gente, sim, no sentido de essa questão de aquela cidade ser chamado de um lixão da Europa e, de repente, ganhar por vários anos como a melhor cidade para se morar no mundo, e quando perde para Zurique, que é a cidade ao lado, também totalmente influenciada pela reforma. E uma coisa que me marcou muito daquelas estátuas, né, que, se eu não me engano, eu acho que é o Knox, na estátua dele, ele está com a Bíblia na mão e com um dedo, sabe quando você marca a página com o dedo assim? Né? E a história conta que ele todos os dias andava com o livro e com o dedo em um lugar que era a passagem que ele estava meditando no dia. Então ele parava, lia, ficava com o dedo andando. Então é uma reforma totalmente ligada à palavra de Deus. E o nome das ruas, né, são nomes bíblicos e nomes de personagens bíblicos. Foi muito marcante para a gente ver esse aspecto da reforma.
O Knox era um pregador muito raivoso, né? Ele provocou uma guerra civil na Escócia por conta da pregação dele. Ele lutou contra a Rainha Maria, e escreveu um livro contra as mulheres. Esse é o péssimo legado do Knox, que ele escreveu um livro contra o ministério e a liderança feminina. Ele escreveu? Foi uma situação um pouco complicada, mas ele fez uma revolução no seu país, ele mudou a Constituição da Escócia. Ele era uma espécie de guarda-costas de um reformador que morreu quando ele não estava lá. E ele se revoltou, ficou preso nas galés por alguns meses, e quando saiu solto, feito um sujeito sem dono, e fez uma grande revolução junto com Calvino. Muito bom. Agora, você escreveu um livro que talvez, eu acredito que seja o mais conhecido e talvez o mais distribuído, foi o Metanoia? Sim, o Metanoia é o livro mais divulgado. E eu queria que você falasse um pouco sobre... Você falou que essa é a mensagem da sua vida, a mensagem que você carrega, né, um dia na mesa que nós estávamos, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a ideia do Metanoia? Então, a gente tem hoje muito helenismo, muito paganismo dentro do nosso cristianismo. Né? O helenismo teve uma influência incrível até no mundo muçulmano. Muito da cultura grega chegou até os budistas. É incrível como a influência de Platão, de Aristóteles, de Zenão, dos estoicos, Fala de um pouco, Epicuro. Como é que você definiria o helenismo? Para a galera que está nos ouvindo. A tradução literal é viver como grego, pensar como grego. Tá. É uma espécie de uma cultura que seria a cultura... A ideia de Alexandre é que o mundo deveria ter uma cultura, a cultura dos gregos. Então, Alexandre, filho de Filipe II, treinado para ser um estrategista de guerra, um grande general, um grande rei, ele entende que a cultura dos gregos era superior a todas as outras. E ele vai levar a cultura de uma maneira a colonizar as pessoas com esses valores, né, que estão dentro de um gap, principalmente, essencialmente. A gente não pode determinar que seja só isso, mas principalmente nós estamos falando de Platão. No período que Deus se calou, surge o helenismo. Aqueles 4 séculos ali. Então, nós temos ali uma perspectiva muito gnóstica. Quando você vê o dualismo, essa ideia de sagrado e secular, que está muito presente na nossa teologia, onde espírito e matéria, eterno temporal, céu e terra, a gente faz muita separação de tudo. Deus não criou 2 mundos. A visão de 2 mundos é gnóstica, é o demiurgo, né, que fez o mundo material, e que esse mundo material é ruim. A ideia de que a matéria é má, ela não é cristã, ela é pagã. Sim. Então, o mundo material é uma coisa ruim. Então, a terra é ruim. E Deus quer redimir a terra. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos, então, 3 eixos principais dentro desse pensamento. Nós temos esse dualismo, que é essa separação, onde política não se envolve com fé, ou ciência e religião não se misturam, onde esses mundos não se conversam. Nós temos ali um plasticismo, que é o conceito de cosmos. O mundo jaz no maligno, não é a Terra, é o sistema. O cosmos é o sistema político, econômico, social e religioso, que está sendo substituído por justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Então, quando fala o mundo jaz no maligno, não está falando de natureza, não está falando de árvore, não está falando Nada de grama, disso. está falando do sistema mundano. E mesmo Jesus, quando disse que o meu reino não é desse mundo, ele está falando que ele não tem nada a ver com Herodes, com Césares, com Tibérios. Sistema. O Império Romano. Ele não tem nada a ver com aqueles valores. Aquele império vai cair em 476. E das cinzas dele vai surgir o mundo ocidental. O que nós chamamos hoje de período medieval é o período onde muita coisa que a gente tem e que se solidificou foi gerada. As universidades surgem no período medieval. Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, os trovadores, o amor romântico.
Eu sou um medieval, né? Esse período, a gente divide o mundo entre mundo antigo, né, mundo medieval, mundo moderno e mundo contemporâneo. E as pessoas tentaram demonizar esse período da Idade Média. Nós queríamos Game of Thrones sem Jesus, sem a cruz, sem igreja. Como pode? Nada até hoje foi capaz de retratar o que de fato foi o mundo medieval, que foi um mundo de consolidação de muitos princípios, onde os índices de criminalidade eram baixíssimos, onde histórias incríveis foram construídas, né, que a gente poderia aqui passar um bom tempo falando sobre esse período. Surge o mundo contemporâneo, o mundo moderno, que expulsa Deus da sociedade. Aí nós temos uma figura, Epicuro. O N.T. Wright diz que quem inventou a modernidade foi Epicuro. Nós convidamos Deus a sair das universidades, sair do governo, sair da política, sair da economia, sair da sociedade. Nós dizemos, nós não queremos mais você aqui. Nós queremos um mundo sem Deus. Nós queremos um Estado laico. Estado laico não é Estado sem religião. O Estado laico é onde você pode ter a sua religião a despeito do que seja e ter a liberdade para exercê-la como quiser, fazendo a sua oração, até mesmo em lugares públicos. Por que não? Enfim, nós temos então essa visão plasticista, né? Essa maquiagem, onde coisas horríveis parecem muito bonitas. E, por fim, nós temos uma visão fatalista, estoica, onde o destino se torna um Deus, onde coisas são inevitáveis, onde as coisas são cíclicas. O tempo... Já viu aqueles filmes do tempo? Você tenta mudar histórias, você sempre volta para o mesmo ponto. Você está preso num loop. Uma rodinha de hamster. É a roda da história, né? A história, ela tem um fim. Daí vem o conceito iluminista do fim da história, que vai se tornar um conceito bolchevista. O fim da história, a ideia de que a história tem forças inanimadas e anônimas que controlam e estão sendo conduzidas. E se você se opuser a isso, você tem que ser retirado. Foi isso que os revolucionários do Reino do Terror da França fizeram, matando milhares de pessoas. Todos os dias, pelo menos 100 pessoas guilhotinadas. Morreu mais gente, alguns meses, no período entre 1793 e 1794, do que em toda a Inquisição Católica de alguns séculos. Morreu mais gente nas mãos de Stalin, no período dos seus Holodomors, né, que foi matar de fome os ucranianos, cercando, não deixando nada entrar, do que em todas as guerras religiosas da história. É mesmo. Comunismo, nazismo, iluminismo, positivismo são religiões. Já dizia Eric Voegelin, já dizia Christoph Dawson, os deuses da revolução. Então nós temos o fatalismo, essa ideia de que as coisas têm que acontecer daquele jeito e não podem ser mudadas. Quando a Bíblia nos propõe a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, e o maior poder que Deus nos deu foi o poder de escolher. Escolha, pois, a vida. Decidir, escolher, é tão poderoso que muda a sua estrutura intramolecular. Você tem um código genético, deixa eu beber água. Você tem um código genético zipado. E quando você escolhe, você modifica-o interiormente. Você não é a mesma pessoa que nasceu. Você está em processo de modificação constante. Para o bem ou para o mal. Todos nós estamos nos transformando. É interessante porque você me lembra de 2 Pedro, né? Quando ele fala, nós temos a natureza divina. Né? E quando fala isso, dá uma impressão daquilo que você disse. Né? Então já está determinado e acabou. Você tem uma natureza divina e vai acontecer o que... Só que o versículo seguinte é esforçando-vos. Né? Aí você fica, peraí, mas se é minha natureza, eu me esforço? Sim, né? Porque é como se fosse um potencial para, mas não significa que vai acontecer, porque depende dessas escolhas
diárias e constantes, né, que você vai fazer, né? Tudo é uma questão de parceria. Existem duas palavras para a vontade de Deus na Bíblia: telema e bolema. Telema é eu vou fazer se você me ajudar, se você quiser ser um parceiro. Faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Só tem que orar para a vontade de Deus ser feita na terra como no céu, porque ela provavelmente não está sendo feita. Se eu preciso orar por isso, é porque realmente existe alguma coisa errada acontecendo que não é a vontade de Deus. Então nós pensamos que qualquer coisa que acontece é a vontade de Deus. Mas como? Deus, para controlar tudo de maneira minuciosa, ele tinha que tirar de nós a capacidade de decidir, escolher. E ele nos deu um cérebro e nos fez inteligentes. Às vezes. Mas o ponto esse fatalismo grego está muito dentro da nossa religião, até do ministério profético, né? Nós temos ali Ezequias, que revoga uma sentença, que gira o relógio de Acás. Nós temos ali Acabe, que tem uma sentença, e Deus diz: eu vou mudar essa palavra do jeito que eu disse. Nós temos Manassés, que se arrepende. Para os judeus haviam 3 grandes eixos, que eles chamavam de os pilares do mundo: a Techuvá, o arrependimento, que quebra qualquer sentença; a Tzedekah, que conserta o mundo, a justiça; e a Tefilá, que é a oração. Se Deus nos pede para orar e entrar em parceria com Ele, é porque existem coisas que Ele só vai fazer se eu estiver alinhado. Obviamente que bolema é a palavra que diz: eu vou fazer e pronto. A segunda palavra, e é rara aparecer na Bíblia, diz: eu vou fazer. Então, o meu conselho. A primeira palavra? Telema. Telema. E é essa parceria. E a segunda palavra? Bolema. Okay. E é essa vontade soberana, absoluta de Deus. E não muda. Fazer e ponto. Não muda. É quando Deus diz: eu vou fazer e ponto final. Entendi. E a gente identifica todo como bolema. Nós pensamos que tem tudo assim a ver com aquele texto de Salmo 139, que diz que Deus escolheu, preparou, escreveu os nossos dias quando nenhum deles ainda havia, né? E a ideia é que existe realmente um roteiro, um script, uma ideia divina para nós. E eu posso atingi-la 10%, 30%, 60% ou 100%. Depende se eu vou me alinhar ou não ao seu plano. Não é uma coisa determinista. Existe um filme fantástico chamado Agentes do Futuro. À medida que as pessoas vão se movendo, as coisas vão se modificando no futuro. Então Deus conhece todas as possibilidades reais e possíveis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre está tentando alinhar as coisas da melhor forma. Obviamente que, coletivamente, Apocalipse 21 e 22 já define como é que a história termina. Isso é maravilhoso. E ela não é utópica, ela é cristópica. Sabe o final, né? É Jesus reinando no trono com seus santos, aqueles que venceram Jezabel, né? Aqueles que venceram os domínios da manipulação e do controle, vão se sentar com ele e vão reinar com ele. Eternamente. Muito bom. E aí, então, o livro, né, e essa mensagem é dessa metanoia, dessa mudança de mentalidade, nesses 3 eixos que você falou, helenistas, e que nos limitaram a nossa ação. O livro tem muito mais, assim, a Claro. nível da minha experiência pessoal, meu coração pulsando, como eu disse. Meu coração até 2018, né? Porque de lá para cá eu tenho muita coisa que eu já estou escrevendo, inclusive, e que tem sido muito incrível para mim. Mas é a teologia de 30 anos de história. Uhum. E o que eu tento desmanchar é aquilo que parece que tem aparência. Se Hamlet fosse escrito hoje por Shakespeare, talvez fosse escrito ser ou parecer, eis a questão. Porque há muita plástica, muita maquiagem, muita textura. É incrível como a gente vive num universo de aparência, né? E é incrível como as pessoas se entregam a isso, como elas querem se entregar a isso. Uhum. Sendo que o Evangelho é eixo, é estrutura, laços eternos laços de afeição, é uma coisa intrínseca, é uma coisa
presente no íntimo, no imo do ser humano. E essa coisa que vem para fora e modifica tudo à nossa volta. Então a gente tem muito essa plástica, essa aparência, essa imagem. A gente gosta disso. A embalagem, por vezes, não corresponde ao conteúdo. Isso é verdade. Quais foram os autores, assim, se você pudesse... vou colocar um número, tá? Se você pudesse citar 3, quais foram os 3 autores que mais te influenciaram assim, nessa sua jornada? Eu devo muito ao Kenneth Hagin pela teologia de fé. Ok. Isso não é politicamente correto dentro de alguns círculos. Sim. Essa ideia de que você não vive por vista, você vive por fé, e que você não pode combater o bom combate da razão, mas o combate da promessa, onde a promessa vai prevalecer sobre suas circunstâncias, isso me ajudou bastante, porque eu fui formado em alta tensão, em alta pressão, e por vezes eu tive que ignorar tudo e fechar os olhos para ver. É um paradoxo. Fechar os olhos para ver. Eu diria que o Bill Johnson é um grande autor na minha vida. Eu publiquei 25 livros dele na minha editora. Eu diria que hoje o teólogo mais importante da atualidade é o Nicholas Thomas Wright, o N.T. Wright. Que eu não estou conseguindo ler tudo que ele está sendo publicado, porque obviamente que ele está sendo publicado agora no Brasil. Sim. Muitos livros que não estavam em português. E eu tive a oportunidade de publicar 2. Legal. Brigando com a Thomas Nelson. É difícil de brigar com a Thomas Nelson. É difícil. Mas eu poderia citar muitos outros. Mas, assim... Você diria esses 3 estão ali no topo da lista aí, João? Eu gosto de honrar as pessoas que me abençoaram um dia. Se você ler o Metanoia, você vai ver muitas citações de nomes. Porque há pessoas que parece que chegaram de paraquedas, né? Elas não têm rastro, elas não têm jornada, elas não têm curva de aprendizado. É aquela menina do Star Wars, né? O George Lucas disse que eles mudaram completamente o eixo do filme dele quando a Disney comprou a Lucasfilm. Porque a menina sabe fazer tudo, nasceu fazendo tudo. Ela não tem um mentor como o Luke Skywalker, ela não tem uma jornada de sofrimento e de guerra. A jornada do herói. As 1000 faces do herói, Joseph Campbell, né? Ela simplesmente aparece sabendo fazer tudo. É o que o pessoal está chamando do esvaziamento do arquétipo, né? Esse princípio do Derrida de infectar e o parasita sequestra o DNA da sua vítima e corrompe por dentro a estrutura. É o que nós chamamos de desconstrução, ou como citaria aí Michel Foucault, pós-estruturalismo, onde não existe mais branco ou negro, dia e noite, masculino ou feminino, e aí vai. E como é que foi? Fala um pouco da sua jornada. Como é que você teve um encontro com Cristo? Você veio de um lar cristão? Então, minha avó se encontrou com Jesus na Assembleia de Deus. Né? Foi incrível a experiência que ela teve com Deus. E isso modificou para sempre a nossa história. Minha mãe se converteu logo cedo e isso entrou na nossa família. E eu conheci o Evangelho dentro dessa estrutura muito antiga da Assembleia de Deus. Mas quando eu voltei da minha adolescência, eu vim para as igrejas de Cristo, onde eu fui para a faculdade teológica. Meu pastor hoje, que me batizou, ele faz parte da minha equipe pastoral, ele faz parte do meu staff. É mesmo? Pastor Marinho Sena. E me juntei ao movimento das comunidades. E foi incrível para mim ver aquele movimento. Eu vi a primeira vez que o Miles Monroe pregou no Brasil e eu fiquei chocado com ele. Acompanhei o Miles por 25 anos. Os últimos 4 anos da vida dele foi um amigo pessoal. Enfim, me juntei às comunidades e há 18 anos eu fundei a Comunidade das Nações. E você teve um encontro, você volta para o Evangelho quando? Quantos anos? 30 e... Não, quando você tinha? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Como é que foi essa experiência? Foi um chamado. Deus disse, vem. Não dava para recusar. Não dava? Até dava. Mas a proposta era muito boa. A proposta é a melhor proposta. O problema é que a minha geração, eu sou da geração X, a minha geração ela não enxergava o Evangelho da maneira que nós temos a possibilidade hoje de ver. Nós temos tanto livro. Eu fazia uma jornada dentro de uma livraria procurando literatura para ler. A gente tem tanto conteúdo hoje, Douglas, e nós não tínhamos nada disso. Não tinha.
E a imagem que eu tinha era que, ao me converter, eu ia abandonar a felicidade, eu ia ser um monge, um cara solitário, eu ia me abnegar de alegria, de prazer. Eu achava que os cristãos eram tristes. E é incrível como até hoje tem gente que acredita nisso. Porque a cultura da Grécia é a cultura da tragédia. A cultura judaica é a cultura da esperança. Das festas. E o reino das festas, toda a vida dos judeus corriam por 6 festas. Exato. Um jejum, 6 festas. Nós modificamos muito isso quando nós pensamos que rir não é tão espiritual como chorar. E o reino de Deus é justiça, alegria, paz. Alegrai-vos. Eu lembro de criança brincando assim na igreja e um diácono falar: para de rir, igreja não é lugar de ficar rindo. Eu tenho uma crise com esse pessoal perfeito. Eu tenho crise com gente perfeita porque gente perfeita não existe. Eu tenho medo desse pessoal. E quando você está feliz, ele olha para você e diz: vigia. Vigia, a verdade é que ninguém pode ser feliz perto de algumas pessoas. É o John Maxwell que diz, né? A miséria quer companhia. Eu estou tão infeliz e tão acabado. Por que você está sorrindo? E com com essa idade, você estava falando, né? 19, 20 anos, você tinha essa ideia de ser crente era ser triste, era uma vida triste. E o que mudou? A ideia era o testemunho que eu tinha, sim. Né? A leitura que você fazia, né? Era a subcultura que se tornou o evangelho. Nós confundimos muitas coisas com o evangelho. Nós confundimos usos e costumes com o evangelho. Nós trabalhamos num nível muito superficial do que de fato é o evangelho, né? Que é a notícia, o anúncio de um grande rei que nasceu. E à medida que eu tive uma experiência, Douglas, eu passei algumas horas rindo. Eu estava de joelho. E nessa época eu jejuava feito um suicida, fui parar no hospital algumas vezes. Tive muitas experiências incríveis. Eu jejuava assim. Eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 86. Você tinha 58? 58. Meu paletó listrado tinha uma listra só e meu olho era aqui atrás, tão fundo que ele era. E é incrível porque eu estava de joelho, eu era muito assim, sério, né? Ainda sou. Mas, de repente, eu fui visitado pelo óleo de alegria. E eu fiquei rolando no chão de rir algumas horas. É mesmo? Aquilo mudou a minha vida. Aquela unção de Toronto. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo me fez melhor. Aquilo fez o sol nascer dentro de mim. As cortinas se abriram. Meu Deus. E tem tanta gente vivendo isso, né? Sobre essa coisa grega da tristeza. Eu jejuava todo dia. Eu achava que se eu ficasse um dia sem jejuar, o diabo ia tomar conta do mundo. Porque o meu foco estava muito sobre o mal, sobre as trevas. Entendi. Até que eu descobri que a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E li o que Jesus disse, que eu só faço o que vi meu Pai fazer. Então os olhos de Jesus estão sobre o Pai. Então a minha consciência não é do mal, não é do 666, da besta, do anticristo. A minha consciência é de Deus. Deus é o Senhor do universo. Como diz o Kuyper, não existe um centímetro quadrado desse universo que Deus não pode chamar de seu. Então, tudo é de Deus. Olha, a propósito, voltou nas 7 montanhas. Deus é o Senhor do governo, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor da economia, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor da educação, porque Ele é o mestre. Ele é o Senhor da família, porque Ele é o pai. Ele é o Senhor da mídia, porque Ele é o verbo. Ele é a palavra. Enfim, a gente às vezes tenta separar. Das artes, porque ele Senhor é das o belo. Artes, porque ele é o grande pintor, o escultor, né? Essa criação exuberante, esses quasares, esses tons sobre tons, essas supernovas. Deus é incrível. E o que a gente fez foi pedir para Deus sair. E acreditamos que nós podemos ter um mundo sem Deus. Isso é a modernidade. Nós estamos convidando Ele de volta. E Maranatá significa vem. Esse é o significado de que Ele pode vir e tomar conta do que é seu. É um convite. É um convite, vem. Toma tudo. Vem e entra nas universidades de novo. Vem e entra... Eu fico chocado quando eu vou numa livraria, num aeroporto, e não vejo um grande best-seller nosso.
Eu vejo a Stephanie Meyer vender 100 milhões de cópias de um lixo chamado Crepúsculo. Eu vejo o Harry Potter vender tanto. E por que a gente não tem nada? A gente tem o Senhor dos Anéis, um pouco católico, mas tem. Um pouco misturado. Mas não, a história do Senhor dos Anéis é uma história cristã, sim. Né? Cheia de arquétipos cristãos. Se a gente pega o eixo de cada história que deu certo, é a história de um grande princípio. O Homem de Ferro morre, eu escrevi a resenha, depois eu escrevo resenha de filme, para salvar a humanidade. Você fala, terminou. Isso é plágio, é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, que está no imaginário coletivo. Todo mundo pensa naquela ideia de alguém que se sacrifica. E está lá na mitologia, em todas as 1000 faces do herói do Campbell. Quando é que você teve a convicção de sua vocação? Você teve esse período de conversão, de voltar, né? Foi instantâneo? Foi junto ali? Foi tão junto que eu fiz uma aliança com Deus daquele tipo, eu não tenho volta. Eu queimei todas as pontes e eu fiz um pacto com Deus que eu não tinha outra opção. E aí você estava convicto que você trabalharia em liderança de igreja, pastor? Isso foi um desenvolvimento posterior. Você vai andando. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te enviei. Abraão não sabe para onde iria. Entendi. Ele sabia onde não podia ficar mais. Entendi. Então, Deus às vezes não nos dá o mapa. Ele nos dá uma instrução. E quando você obedece aquela instrução, ele te mostra outra. Você chegou a fazer faculdade de alguma outra profissão? Eu fiz faculdade de psicologia, não terminei, fiz faculdade teológica, terminei, fiz 2 pós-graduações, especialização em docência do ensino superior e especialização em aconselhamento pastoral. Então foi tudo já voltado para o ministério? Tudo. Legal. E como é que foi a convicção de começar a Comunidade das Nações? Quando foi esse período? Foi outro chamado. Eu estava orando e jejuando há alguns anos e de repente vem aquela epifania. Eu vi o futuro, gostei do que vi e corri para lá. Foi um chamado. Eu sabia que eu tinha algo a contribuir e eu tive que tomar uma decisão difícil, mas com o passar do tempo ela se mostrou acertada. Muito bom. Hoje a Comunidade das Nações são quantas? São 30 igrejas. Comunidades, 30 igrejas. 30 igrejas. Já em outros países também? Nós estamos em Porto, em Portugal, estamos nos Estados Unidos em 3 lugares e em alguns estados do Brasil. Muito bom. Agora eu queria, para a gente finalizar, eu sempre peço para meus convidados, porque é uma coisa que a gente tem aqui no Desascope, é incentivar a nossa geração a ler, né? Galera que nos segue a ler. Eu queria que você deixasse aí para a galera 3 livros que você diria, leia, que vale a pena. Eu vou polemizar. Leia a Escatologia Vitoriosa, do Harold Eberly, que não é um livro final sobre um tema, mas é um livro para ampliar, dizer assim, existem outras visões. Ok. Um livro de mudança de fase foi o Fator Melquisedeque. Don Richardson. É um livro que você começa a entender que o Evangelho pode entrar em algum ponto da cultura e não necessariamente toda a cultura está comprometida. Okay. Deus tem uma revelação especial aos judeus, o fator Abraão. Deus tem uma revelação especial para todos os povos, o fator Melquisedeque. E o livro que foi também uma mudança de fase na minha vida foi Quando os Céus Invadem a Terra, do Bill Johnson. Mas eu poderia sugerir A Presença. A Presença é um livro que fala sobre... Também Bill Johnson? Bill Johnson. A Presença. Como carregar uma pomba na sua cabeça. Como carregar uma pomba no seu ombro. Essa sensibilidade que você tem que ter para lidar, conversar, e essa tratativa que você tem com a divindade. Muito bom. Poxa, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado a você, é um privilégio estar aqui. Compartilhar o coração. Poder participar. Muito bom. E eu quero deixar aqui na descrição os contatos do Bispo JB, para você poder segui-lo, acompanhá-lo, as literaturas, a editora Chara, né?
a editora Chara com todo o seu conteúdo e todos os livros maravilhosos, tem alguns até aqui no Dizascope que a gente distribui também. Mas obrigado por tudo que você tem investido, contribuído na nossa geração. Sempre um prazer estar com você. O prazer é meu. A editora Chara foi uma ideia de discipular uma nação com livros. A gente entendeu que poderíamos traduzir material que eu gostaria de ler, de ter em português, e que eu entendi que a gente poderia fornecer como pão, como alimento também para o Brasil. E tem sido uma experiência incrível, uma experiência muito gratificante. Muito bom. Deus abençoe você que nos ouviu até aqui, que nos assistiu. Como eu disse, deixa um comentário aqui, o que mexeu com você. Também se inscreve no canal, curte, segue tudo aí que está sendo produzido. Tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo.